Prontinho, Serginho, pode continuar de onde você parou. Seu microfone está fechado, Sérgio. E esse momento, ele é tão importante para a nossa vida, porque nós falamos da nossa verdadeira identidade. E a nossa verdadeira identidade é algo que você pode transcender quando você tem esse domínio desse momento presente que você tanto faz por acontecer na sua vida. Porque ninguém quer viver fora desse momento presente. Às vezes nós temos desafios por falta de conhecimento ou até mesmo por algo que a gente não conseguiu implantar na nossa vida ainda. Então, nós planejamos construir algo. Se não conseguimos naquele período, é lógico que vai existir a questão da frustração, da ausência de um pensamento, às vezes positivo, diante daquilo que não ocorreu ainda. O importante disso tudo é entender que cada situação que você criou para a sua vida, ele tem muito a ver com a sua personalidade, com aquilo que você realmente desenvolveu como ser humano. E essas capacidades, eles estão, ela não foi colocada dentro de nós. Simplesmente foi nos permitido criar dentro desse silêncio, dentro desse gerenciamento desses pensamentos, para que você se torne a pessoa que você realmente deseja. E essa grandeza é individual, é de cada um. Todos nós somos muito grandes diante de situações. Por isso que nós dominamos alguns assuntos e não dominamos outros, e vice-versa. E a beleza disso tudo é o aprendizado que fica diante de que você realmente realizou algo fantástico. Isso tem muito a ver com o seu propósito de vida. E o propósito de vida é aquilo que você vai construir ao longo da sua jornada. Então, o poder do agora, ele realmente remete a essas situações de você se desenvolver e se aperfeiçoar cada vez mais e ter controle de uma situação. Não vou dizer ter controle, porque às vezes nós não temos controle daquilo que nós pensamos no nosso dia a dia pela circunstância do momento. Às vezes o ambiente que nós estamos não nos permite esse controle. Mas você, por exemplo, ter uma administração nesse momento. Eu saber ouvir, saber o que eu vou pensar diante daquela situação e saber se eu julgo, se eu não julgo, se eu faço alguma crítica, se eu elogio, se aquilo é proveitoso para mim, o que, que eu aprendo. E aí sim, quando você coloca no aprendizado, qualquer coisa que se diga, por mais horrível que seja, é algo que você vai aprender. Então imagina que você está na estrada, de repente você viu um acidente grave. E você, ó, oh, não, o cara estava com um excesso de velocidade. Opa! Então eu sei que o meu momento presente, eu sei que se eu estiver com excesso de velocidade, eu corro risco diante daquela situação. Então, o meu nível de consciência volta para o meu momento presente, que eu não vou fazer isso naquele momento. Ou quando eu estiver diante dessa situação. Aprendizado diante de uma situação, por mais desastrosa que ela seja, dentro de que aquilo que você aprendeu, você possa passar para uma outra pessoa, você possa produzir algo que o outro olhe para você e fala assim: esse cara pensa muito interessante. Aqui tem um aprendizado. Então, tudo aquilo que fazemos, ele é voltado a um conjunto de um todo, mas dentro da individualidade, nós só vamos conseguir ser felizes e alcançarmos o sucesso se nós estivermos realmente aliado a um bom pensamento. E um bom pensamento exige sim uma reflexão no silêncio. Bora evoluir, fazer o que tem que ser feito? Bom, turminha. Mais alguém? Bom dia. Eu vou fechar a câmera para melhorar a internet. Sim. É bem complexo, né, essa teoria, essa conversa, porque, assim, para que a gente possa ter essa evolução, né, a gente precisa se desenvolver mesmo. Por isso tem que buscar sempre o conhecimento e expandir. Porque para a gente ter toda essa reflexão do agora, né, da decisão, da atitude que tomar, a gente precisa ter o nível de consciência, e para a gente ter a consciência, a gente tem que ter o conhecimento, né? E mesmo assim, em algumas circunstâncias, a gente se torna escravo das nossas crenças e daquilo que foi construído no decorrer da nossa vida, né? Então, às vezes, a gente fica, a gente entende, mas mesmo assim a gente não transforma, não evolui às vezes. Porque às vezes o seu ego, o não querer mudar sua resistência ali, faz com que você não evolua e não consiga.
decidir algumas coisas. Então, a gente precisa estar também aberto a se transformar, né? A querer essa mudança. Além da gente estudar e expandir, falar, não, eu quero essa transformação para minha vida porque eu quero melhorar o meu jeito de pensar para que a gente possa alcançar o sucesso de fato, né? Porque o sucesso pode ser uma coisa tão simples, só da gente sair da escravidão mental, que eu acho que isso hoje é um assunto que permeia a gente todos os dias, né? Porque depois da pandemia, assim, a gente viu o nível da loucura, assim, quantas pessoas precisaram de mais ajuda psicológica, né? Para poder se desenvolver, para poder expandir, para poder. E eu acho que também a internet acelerou bastante o nosso nível de pensamento, mas também trouxe ansiedade para nós, né? Porque às vezes parece que a gente não está no mesmo tempo que a gente recebe as informações, então você fala, eu tô atrasado, mas você não está atrasado, a gente está no tempo certo. Só que a gente fica ansioso por conta disso, né? De achar que não está acontecendo, e está acontecendo. Então a gente precisa viver realmente o agora e tomar as decisões certas, como o Serginho disse, né? Naquele momento assim. E cada um tem realmente seu conhecimento, a gente vai aprender um com os outros e não precisa se cobrar, né? Cada um tem a sua. Cada um vai trazer o seu conhecimento para aquela situação ou momento. E tá tudo bem também. Então, essa é a minha contribuição para hoje. Bom, Vamos filosofar aqui um pouquinho. Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Alguém se lembra dessa propaganda? Os novos jovens aqui vão lembrar dessa propaganda, né? Tinha um carinha lá que Tostines vendia muito, mas aquela questão, será que vende muito porque ele está fresquinho ou sempre está fresquinho porque está vendendo muito? Essa é a grande questão aqui agora da nossa filosofia. Vou dar um nó na cabeça de vocês. A gente falou aqui o quanto que o conhecimento é importante da gente identificando ideias e pessoas que vão contribuindo para a gente ter esse entendimento, né? A gente está aqui exatamente o quê? Estudando o poder do agora, vamos estudar o homem mais esperto que o diabo, estamos nos conectando com ideias e pensamentos de pessoas que a gente se alinha com isso, para a gente se evoluir como ser humano. Porém, porém, nesses estudos a gente já aprendeu que eu sou o que sou. Eu sou imagem e semelhança do divino e tudo eu posso. Nós temos um poder infinito de acessar e ser tudo aquilo que a gente quer no nosso potencial. Porém, o que nos afasta desse potencial é o conhecimento, porque o conhecimento é limitado e Deus é ilimitado, o ser é ilimitado. A partir do momento que a gente adquire o conhecimento, a gente se limita. O Noel, o eu sou o que sou, passa a ser o Noel mergulhador, porque ele aprendeu a mergulhar. O Noel da Herbalife, a Priscila da Herbalife. E aí a gente começa a se limitar pelo nível de conhecimento que a gente tem. Olha que coisa louca, que contradição. O Jacob Petri ele fala muito disso, do estudo do livro de Gênesis, da origem da vida. E ele diz que no livro do estudo de Gênesis, Adão, enquanto estava uno com Deus, integrado com Deus, ele era capaz de tudo, tudo estava perfeito. Até que surgiu a árvore do conhecimento. Olha que loucura. Quando eles comeram do fruto da árvore do conhecimento, eles se separaram dessa unidade com Deus. Por quê? Porque através do conhecimento eles perceberam que estavam nus e começaram a sentir vergonha de estar nus. E a vergonha veio de onde? Do conhecimento. Porque até então eles não tinham vergonha. Eles estavam uno com Deus. Então essa é a nossa grande contradição como ser humano. Sócrates falava: quanto mais eu sei que nada eu sei. Porque essa busca nossa por esse conhecimento é exatamente o que nos limita. Então não é pensar, não é entender, é a gente sentir, é a gente se permitir sentir essa unidade com Deus. Deus não pode ser explicado. Deus não pode ser explicado no nível do pensamento, do entendimento e do conhecimento. Deus só pode ser sentido. E é isso que trata o poder do agora. Não é agir com isso aqui, é sentir.
E isso é muito rico, cara, muito rico para gente. Vamos para onde? Noel, Noel, dando um pitaco no que você colocou aí, olha só para você ver, né? A importância de nós termos esse grau de capacidade, né, que todos nós temos, né? Executar essa capacidade, né? Fazer com que isso aconteça, né? Se nós pensarmos, né, nenhuma espécie, nenhuma outra espécie do universo, a não ser o ser humano, é, o ser humano é o que cria. Nenhuma outra espécie ele cria situações adversas. Como um animal, ele faz. Até o Jacob, acho que tem um dos vídeos que eu estudei dele, que ele fala muito do questão do João de Barro. Você já viu o João de Barro construir uma casa com a varandinha? Não, é aquilo. E aquilo se permanece para sempre. Então, ou seja, a herança que recebemos de Deus é o poder de criar, mas criar o quê? Criar a nossa própria realidade. E dentro dessa, vamos imaginar assim, se Deus criasse uma coisa diferente, ele não estaria tirando a nossa autonomia? Olha o tamanho, né, de uma reflexão, às vezes simples, porque se Deus criasse uma realidade diferente para nós, ele tiraria a nossa autonomia. A gente não poderia ser quem a gente realmente é, quem a gente realmente deseja ser diante de uma situação. E talvez seja por isso que ele traz tantas opções de pensamentos diferentes, justamente para você ter o equilíbrio da escolha que você vai fazer para você. Porque senão você não tem a sua própria identidade. Porque senão seria todo mundo igual, seria todo mundo um João de Barro. E essa essência, né, é ao partir do princípio que nós entendemos isso tudo, que faz com que a gente seja belo, que a gente seja. A gente vê pessoas assim, né? Eu tenho um amigo que a gente briga com ele. Ele, cara, pensa num cara feio. Feio fisicamente, você olha para ele e você fala assim, cara, você de tão feio você é bonito, porque ele é um caricato. Mas o cara é de uma inteligência que você, quando você para conversar com ele, só que ele não consegue aplicar na vida dele, mas o que ele diz para você é algo tão surreal que a gente brinca assim, fala assim, cara, diga tudo que você tem de conhecimento, porque eu sei que você é limitado em algumas situações, porque a gente tem essa verdade de brincar, e dentro dessa limitação nós vamos te ajudar você a vencer, porque o que você tem de essência dentro de você, o que você tem de sabedoria dentro de você, é algo surreal. Cara, o cara nunca estudou para uma prova e a nota mais baixa dele é 9,5. Então, a partir do princípio que todos nós desejamos algo, quando nós olhamos para um ser desse, é um ser iluminado diante de situações e às vezes a gente tem a liberdade de brincar com ele. Você é privado de beleza, mas de inteligência é o que todos nós queríamos que tivéssemos. Só que tivéssemos a energia dele, ou a conexão dele, ou a sabedoria dele, para não ser bem sucedido, como ele mesmo se julga ser, porque ele tem a crença limitante dele, e não há Cristo que tira disso. Então a gente brinca muito com ele diante da situação, mas é um aprendizado. Porque talvez eles não estejam ali para fazer com que a vida dele seja aquilo que eu acho que ele deveria ser. Porque dentro da essência dele ele está muito bem. Então o sucesso é relativo. E isso é maravilhoso. Porque isso sim é você ter autonomia daquilo que você gerencia para a sua vida. É estar bem. Ele está bem a todo momento. Ele não precisa do que eu preciso. E eu, às vezes, acho que eu preciso da inteligência dele para fazer o que ele faz, mas o que ele faz não é contrário àquilo que eu quero fazer. É muito interessante esse negócio, né? De ter essa liberdade de pensar. Por isso que a importância do silêncio, né? Porque quando você traz para reflexão, você fala assim, cara, quão extraordinário e quão belo é essa criatura. Porque sendo ele do jeito que ele me transmite uma paz muito grande, e o que fica na verdadeira vida é o quê? A paz e a tranquilidade do seu silêncio, do seu momento do agora. Serginho, mais alguém? Quando vocês vão Então, pensando. melhor ter sabedoria do que inteligência, né? Eu acho que a sabedoria e o sentir estar aqui no presente, acho que é o melhor de tudo mesmo. Essa é a contribuição. Um fotinho, gente, para a gente colocar lá no grupo. Tá tão bonito hoje a turma, todo mundo arrumado, tá aí todo mundo com suas câmeras abertas. Você tá tão cabeludo quanto eu, velho. Olha, ele tá esvoaçando hoje ao vento aí, hein, velho? Você tá estilo Maria Bethânia, mano. O que que foi? Você viu só, cara? Minha juba, como é que volta do mar? A barba por fazer, o cabelo esvoaçante. Quando eu volto do mar, eu volto assim, rebelde. Todo mundo? Milton, muito bem, Milton. Hein? Sorrisão, todo mundo. 3, 2, 1. Ó, as Cara meninas de cheias de bonito e inteligente. Gostei dos coraçõezinhos aí da Mas turma. tá te fazendo bem, Noel. Mas tá te fazendo bem. Não é Ai, ai, fácil, não, cada um aqui velho. do grupo tem
O Milton é cara de bonito e inteligente. Meu amigo. Uma Foi crescidão que eu herança tenho do fazer muito Delúvio, né, bem. Noel? Aqui? Cara bonito e inteligente, herança do Delúvio, ele que fala isso aí. É, cara, exatamente o que o Delúbio falava, sempre fala pra gente, cara. Show de Delúvio é bola. uma Hungria. Delúbio Hungria, saudades desse sujeito. Ele tá nos Estados Unidos ainda ou já voltou pro Brasil? Está nos Estados Unidos ainda. Mas o Samara É, ia. vou ter que ir lá visitar esse homem. Seguinte, Minha, mais alguém queira contribuir para o dia de hoje? Não? Então vamos lá, só recapitulando então, a partir do próximo encontro, a gente sempre vai ter alguém entrando com o link, tá? Mesmo nos dias que eu estiver no mar. A princípio, o Serginho se comprometeu a entrar. Caso ele não possa, eu vou conversar também com o Emerson, com o Magrão, para a gente sempre ter a nossa conexão toda terça e quinta e a gente não ter essa quebra. Realmente é muito importante a gente estar conectados. E na nossa dinâmica, a gente entra primeiro às 6 da manhã com a nossa resenha, para a gente bater um papo, quebrar o gelo, trocar uma ideia da galera que está no grupo, né, do WhatsApp e do Telegram, para a gente ter um nosso momento privado, vamos dizer assim, poder dar as nossas risadas, resenhar um pouquinho, e aí depois a gente entra num segundo link, por volta das 6h25, 6h30, já com a gravação do tema mesmo, tá? E para finalizar, então, essa sequência do Poder do Agora, ficou definido, então, que nós vamos fazer pela enquete lá que eu coloquei. A galera optou por realmente fazer um capítulo por vez. Faltam, além do capítulo que a gente fez hoje, mais 3 capítulos. Então, nós vamos fazer o estudo desses capítulos na quinta, na próxima terça e na outra quinta. E aí a gente finaliza essa sequência para a gente entrar no estudo do livro Mais Esperto que o Diabo. O Poder do Agora está sendo uma introdução. O Mais Esperto que o Diabo, a gente vai discutir exatamente esse diálogo, né, com o nosso pensamento, essa conversa com o pensamento que trata esse livro do Poder do Agora, e depois a gente fecha com chave de ouro com os ensinamentos do Jacob Petrie sobre essa questão do pensar. Então vai ser uma sequência pauleira, viu, filha? Depois dessa sequência de estudos aí, nós vamos sair daqui mestres nesta questão do poder do agora e do pensamento. Beleza? Então, se esse episódio expandiu sua percepção, compartilha com alguém que está pronto para ir além da mente. Lembre que o que você busca não está fora, está além do pensamento, está acessível agora. A gente se vê no próximo encontro, então, na quinta-feira. Namastê. Deus que habita em mim, saúdo Deus que habita em você. Façamos um dia extraordinário e sou muito grato por estar começando mais um dia aqui com vocês, do jeito que tem que ser. Beijo no coração de vocês. A gente se vê então na quinta-feira. Valeu, Bom tio. dia, Deus abençoe. Excelente dia a todos. Tchau, tchau, povo querido. Tchau, tchau.